Eu vou começar falando sobre o Flamengo, que desmentiu o jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo. O Clube de Regatas do repudia a matéria do jornal O Globo com o título "Entenda por que o Flamengo foi a Portugal para fechar com Alexandre, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata". O texto assinado por Diogo Dantas é mentiroso. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor executivo da pasta, Bruno Spindel, foram a Portugal por solicitação de Alexandre, que desde o vínculo encerrado com a Juventus de Turim se encontra neste país, onde mantém a forma no Portimonense, que é de propriedade de um amigo do referido atleta. Os dirigentes, aliás, ainda estão em Portugal e fecharam o negócio com Alexandre sem nenhuma participação de Giuliano Bertolucci e Kia Jorabichian, né? Inclusive, os dois empresários não estão envolvidos em nenhuma tratativa de jogadores em curso. Leia-se Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata. O Flamengo assume o negócio, né? O Flamengo, quando desmente o jornalista, assume negociação com o Gonzalo Plata e com o Carlos Alcaraz. É a primeira vez que o Flamengo assume publicamente que está negociando com jogadores, tá? Por fim, o jornalista citado já havia faltado com a verdade numa matéria abordando o atleta Wesley. Olha só, lembra daquela matéria do Wesley, né? Que ele não, acho que foi aquela que ele não queria viajar, né, que tinha brigado com o Tite. Pois é, ontem o mesmo veículo trouxe valores errados das tratativas com Alcaraz, afirmando que seriam os maiores da história do Flamengo. Se forem os valores que estão divulgando de 20 milhões de euros, né, sem contar metas, é o maior da história. Se tiver metas, aí a gente não pode falar sobre, que é o maior, tá? Porque o De La Cruz foi 18 milhões de dólares. Tem que ver se nessa negociação do Carlos Alcaraz está incluído também o empréstimo ali do Vitor Hugo. O Flamengo ainda não bateu o martelo, né? Ainda não foi anunciado o jogador, mas a gente tem uma novidade aqui para trazer para vocês, que o Carlos Alcaraz, tá? E eu queria falar também sobre o Gonzalo Plata, vou aproveitar para falar aqui. O Carlos Alcaraz já foi confirmado aí pelo Vene Casagrande, já iniciou os exames médicos, tá? Isso tem cerca de 30 minutos. Ele iniciou os exames médicos para ser anunciado como novo reforço do Flamengo. Então, o Carlos Alcaraz já está fazendo os exames médicos para ser anunciado como novo reforço do Flamengo. Aí o Gonzalo Plata, olha, Gonzalo Plata tinha uma opção para ele, né? O atacante Roberto Alvarado do Chivas do México de fato esteve em pauta no Flamengo, mas não passou de uma sondagem ou consulta, tá? O mexicano agrada, mas como a diretoria conseguiu avançar em outras frentes, nenhuma proposta foi realizada. Aquela informação anterior que vinha do México, que o Flamengo teria feito a proposta pelo Alvarado, aqui o Vene diz que foi só consulta. Uma fonte próxima à diretoria me passou que houve proposta sim, mas aquela proposta já aguardando o Gonzalo Plata, porque a prioridade é o Gonzalo Plata. A situação do Gonzalo Plata, o Flamengo está mais forte, né? O Flamengo tem todas as chances de fechar, o jogador vai ter que fazer também os exames médicos, e eu acredito muito, tá, que o Flamengo possa fechar aí o negócio o quanto antes aí com o Gonzalo Plata. Tá? Então eu vejo essa possibilidade do Flamengo estar fechando aí com o Gonzalo Plata entre hoje e amanhã. Tá? Eu acho que é muito possível, né? A gente está acompanhando aí o dia a dia das negociações. O Flamengo não foi para a Europa para brincar. O Flamengo dessa vez foi para se reforçar, sabendo aí a situação que está enfrentando com tantos desfalques, com tantas lesões, né? O Flamengo precisa de contratação. Eu vou só trazer aqui para vocês também a situação do Lucas Paquetá, que foi trazida pelo Júlio Miguel Neto, mas eu estou dando uma olhada aqui, também falando com meus contatos. Enquanto estou falando com vocês, eu estou falando aqui com os meus contatos, né? Porque, olha, o Flamengo, então, pretende, né? A gente está trazendo aqui, eu já falei que o Gonzalo Plata ainda deve fechar com o Flamengo, pretende anunciar ainda nessa semana mais 2 reforços, tá? O Carlos Alcaraz, de 21 anos, e o Gonzalo Plata, de 23, tá? Faltam apenas alguns detalhes para a assinatura do Gonzalo Plata. Alcaraz já está tudo certo, está fazendo aí exame médico, tá?
o Planeta do Flamengo trouxe que o Gonzalo Plata está 90% perto de fechar sua transferência para o Flamengo, que restam alguns detalhes a serem resolvidos, mas o rubro-negro já superou a maioria dos obstáculos. O Fla pagará 3,8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atacante, com a possibilidade, né, de adquirir uma fatia maior conforme o cumprimento de metas. Notícia aí também do Mauro César Pereira. É isso aí, galera. Gonzalo Plata praticamente fechado também. O Alcaraz já está fazendo exames médicos, né? Até o momento, tô gravando esse vídeo aqui 7 horas da noite, famoso 19 horas. E até agora, nós não temos nenhum anúncio do Mengão a respeito do Alcaraz, né? Até agora, nenhum anúncio oficial, como foi o do Alexandro, como foi o do Michael. Até agora, nada de Alcaraz. Eu acredito que ainda hoje, se bobear, sai o anúncio, né? Já que ele está fazendo exames médicos. Daqui a pouco, então ele já deve ser anunciado aí pelo Mengão. Mesmo que o Flamengo queira anunciar ele com foto apertando a mão, não sei o que, essas coisas, pedir para mas até o momento nada de Gonzalo Plata, muito menos de Carlos Alcaraz, galera. Então provavelmente daqui a pouco nós teremos aí o Alcaraz e mais jogadores chegando, o Flamengo fazendo, cara, uma janela muito forte, trazendo o Gonzalo Plata, trazendo o Alcaraz, trazendo bastante gente. Inclusive, o Flamengo, galera, ele postou aí nas suas redes sociais como disse aí, né, paparazzo rubro-negro, um negócio desmentindo, cara. Olha só aí, vamos dar uma lida aí no que o Flamengo falou. Só deixa eu tirar essas coisas aqui, deixa eu sair daqui também, o que o Flamengo falou. A nota do Mengão, né, aí está. Repudia a matéria do Globo com o título Entenda por que o Flamengo foi a Portugal para fechar com Alexandro Alcaraz e Gonzalo Plata, ó. O Mengão pegando pesado em texto assinado por Diogo Dantas, mentiroso. Tá falando que o Braz e o Spindle foram por solicitação do Alexandro, que estava aí de férias em Portugal, né? Estava em Lisboa com a família, por isso que o Flamengo foi a Portugal para assinar com Alexandro, onde mantém a forma no Portimonense, que é de propriedade de um amigo do referido atleta. Ele tá lá treinando, né, para não ficar parado, já que seu ciclo com a Juventus não é mais existente. Então ele estava treinando aí no CT do Portimonense. Os dirigentes, inclusive, estão em Portugal e fecharam um negócio com o Alexandro, sem nenhuma participação do Bertolucci e da Kia Jorabichian, sei lá como é que é. Inclusive, os dois empresários não estão envolvidos em nenhuma tratativa de jogadores em curso. Leia-se Carlos Alcaraz, Gonzalo Plata, como o Braz disse, Flamengo aí, cara, confirmando a negociação com o Alcaraz e com o Plata. Depois falam que o Diogo Dantas já havia faltado com a verdade, ou seja, mentido numa matéria sobre o Wesley. Ontem, o mesmo veículo, o Globo, trouxe valores errados das tratativas com Alcaraz, afirmando que serão os maiores valores, a maior compra da história do Flamengo. Ou seja, cara, o Mengão pegando pesado com o Diogo Dantas. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. E lembrando, deixe seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!